Bem, moçada, Marcos Gomes, vamos aí. Olha só, Matemática, volume 2, Matemática, Contexto e Aplicações do Dante. Vamos abrir lá na página 21. Na página 21 tem o exercício número 31, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Esse exercício aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó. Em física, o módulo do vetor resultante é dado pela diagonal do paralelogramo. O exemplo está aqui. Eu quero que vocês determinem o vetor resultante V na situação abaixo. Então, olha só, gente, como é que a gente vai fazer a questão de vetor usando a lei dos cossenos. Se liga no seguinte, gente. Existe uma propriedade dos vetores que se chama rolagem. O vetor ele pode rolar pela página se a gente não mudar a direção e o sentido. Então percebe que esse vetor 1 aqui, eu vou rolar ele para cá, ó, aonde está esse pontilhadinho aqui. Se tu perceber, eu também vou jogar esse vetor de baixo para frente, ó, só fazer uma extensãozinha. Tu percebe que esse ângulo ele é o mesmo desse, é 60. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai querer saber esse ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de θ. Vamos usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos fala o seguinte: para eu descobrir esse lado do triângulo, a gente vai ter que usar a lei dos cossenos. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, bem aqui dentro, ó. V ao quadrado. Espero que esteja claro aí para vocês. V ao quadrado é igual ao lado V1, que é esse lado aqui, ó, que é o mesmo, né? V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, que é o lado de baixo, que é esse aqui. Porque, ó, tem um triângulo aqui, ó. Um triângulozinho aqui, ó. V2 ao quadrado menos 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao lado V. Então, seria o cosseno de θ. Só que olha só, gente. Olha que interessante. Nesse caso aqui, esse 60 aqui, esse 60 não, esse θ aqui, ele é um ângulo obtuso. Se você lembrar bem, o ângulo obtuso é aquele que fica entre 90 e 180. O cosseno dele é a mesma coisa que o negativo do cosseno de 180 menos θ, que seria o ângulo obtuso. Isso aqui seria o ângulo complementar a ele, né? O ângulo que junto com ele dá 180. Então, para esse problema aqui, a gente já poderia resolver de cara aqui, ó, da seguinte forma. Vou pegar aqui e vou usar a lei dos cossenos direto. Vai ser V ao quadrado é igual... Qual é o valor de V1? O valor de V1 é 10. 10 ao quadrado. Mais o valor do segundo, 20 ao quadrado. Agora, se liga nisso aqui, gente, ó. Se o cosseno de 60 é o negativo de 180 menos 60, então é a mesma coisa que eu colocar isso aqui, ó. V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos, ó, 2V1 V2 multiplicado, agora, olha só, gente, não é isso aqui? Menos o complementar dele aqui. Então vai ficar cosseno de 180 menos θ. Você não sabe que isso aqui vai dar um negativo? Então isso aqui vai ficar o quê? Positivo. Então seria a mesma coisa de que eu colocar isso aqui, ó. V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Agora, menos com menos vai dar o quê?
mais duas vezes V1 ao quadrado, V1, V2, vezes o cosseno, esse cosseno aqui, ó, do alfa. O alfa seria esse ângulo de 60 aqui. Seria positivo, tá vendo? Porque o ângulo é obtuso, ele vai ser o negativo. Então esse aqui vai ser o negativo do seno desse. Então o negativo do seno desse vai deixar positivo. Então, só substituindo aqui, ó, continuando. V ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes 20, vezes, ó, o cosseno. Cosseno do ângulo alfa aqui, que pra gente aqui é quanto, gente? 60. Nem precisava saber isso aqui. Era só a gente trocar o sinal da lei dos cossenos aqui, ó, de um negativo para o positivo e usar o alfa. Então, vamos resolver. V ao quadrado é igual. 10 ao quadrado dá 100. 20 ao quadrado dá 400. Mais 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 20 dá 400 de novo. Vezes o cosseno de 60, que a gente sabe que é 1 sobre 2. Vamos resolver o que dá para resolver. V ao quadrado é igual a 100 mais 400 dá 500. Mais 400 vezes 1, 400. Dividido por 2, 200. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que essa velocidade resultante ao quadrado é igual a 700. Se eu quiser descobrir ela, eu passo o quadrado para lá na forma de raiz. Passando na forma de raiz, então a gente vai ter que V é igual a raiz quadrada de 700. Vamos fatorar o que dá para fatorar. O que é 700? 700 é a mesma coisa de que 7 vezes 100. Raiz quadrada disso tudo. Qual a raiz quadrada de 7? Raiz quadrada de 7. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, a velocidade lá tirou, só vou inverter isso aqui, vai ficar 10 raiz de 7 metros por segundo. Metros por segundo, porque as unidades aqui das velocidades são metros por segundo. Essa aqui é a velocidade. Facinho a questão. Twitter, @Prof. Marcos Gomes. Tirar dúvidas. É isso aí. Um abraço.